CPI de Brumadinho aprova indiciamento de 14 funcionários da Vale por homicídio. Ministro Moro suspeita que divulgação de mensagens tem objetivo de invalidar condenações da Lava Jato. Força Aérea Brasileira fez buscas em imóvel funcional de militar preso com cocaína na Espanha. Ministro das Relações Exteriores diz que nenhum país está pronto para ratificar acordo Mercosul-União Europeia. Presidente Bolsonaro apoia projeto para que presos sejam obrigados a trabalhar. O trabalho redobrado dos bombeiros com as fogueiras e fogos de artifício nesta época do ano. Eclipse solar que ocorreu no Chile e Argentina também foi vista em 14 capitais brasileiras. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, reafirmou que houve uma invasão de celulares de autoridades para tentar invalidar criminosamente as condenações da Operação Lava Jato. Moro esteve hoje na Câmara dos Deputados, onde participou de uma audiência para esclarecer o conteúdo das mensagens atribuídas a ele e aos procuradores da República. Foi uma reunião concorrida. O plenário ficou cheio. O governo e oposição marcaram presença para tratar do vazamento das mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e a procuradores da Lava Jato. Moro reafirmou que foi vítima de uma ação criminosa e não reconhece as informações divulgadas pelo site The Intercept. Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. O ministro também criticou a divulgação das mensagens sem uma consulta prévia a ele e demais citados. Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Moro também destacou que as mensagens divulgadas não mostram nenhuma conduta ilícita e defendeu as decisões que tomou quando juiz. É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico. Eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá? Sem qualquer espécie de desvio. Por fim, o ministro disse que suspeita que a divulgação das mensagens é uma tentativa de impedir o avanço das investigações da Operação Lava Jato. Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem, que permaneciam impunes, foram levados às cortes de justiça. A meu ver, aqui o que existe é uma tentativa criminosa, não é? De invalidar condenações, e o que é pior, eu acho que a minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Deputados do governo e da oposição questionaram o ministro. De um lado, parlamentares defenderam a correção dos atos do ex-juiz. Do outro lado, opositores tentavam desqualificar e pressionar. Está muito claro, de maneira quase incontestável, até o senhor mesmo tem dificuldades em contestar esses fatos, que houve uma atuação parcial do senhor,
que houve uma atuação que não obedeceu o devido processo legal em muitos aspectos. Pessoas que ficam a todo custo agredindo Vossa Excelência, inventando, em verdade, tentando desmoralizá-lo, coisa que não irão conseguir, com o intuito, claro, de defender o chefe da quadrilha. Eu quero registrar, senhor presidente, que a vinda do ministro reflete o correto e saudável funcionamento da democracia brasileira, uma vez que permite ao ministro se defender desses atos ilícitos de hackers, que invade as conversas privadas de autoridades públicas e passam a divulgar isso de modo criminoso, sem nenhum compromisso com a autenticidade dos diálogos, com a edição dessas supostas falas e colocando em risco a integridade moral das autoridades públicas envolvidas. Eu estou vendo aqui, são temas diversos de condenações do Lula, são temas correlatos. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui, aprovado pelas 3 comissões, não sejam tratados aqui. O ministro reafirmou que não pode garantir a autenticidade que vem sendo divulgado pela imprensa, mas respondeu a todos os questionamentos e destacou mais uma vez a importância da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras, tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. E eles atingiram praticamente todos os partidos políticos. Ainda sobre esse assunto das mensagens, a Polícia Federal decidiu solicitar ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um relatório das finanças do advogado e jornalista Glenn Greenwald. Foi ele quem divulgou as supostas trocas de mensagens entre Sérgio Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato. O objetivo da Polícia Federal ao investigar a vida financeira de Glenn Greenwald é verificar qualquer movimentação atípica do jornalista americano que possa estar relacionada à invasão dos celulares de integrantes da operação que prendeu políticos importantes como o ex-presidente Lula. Segundo Glenn, que vem publicando uma série de mensagens denominada Vaza Jato, a divulgação dessas informações que melindram Moro por suposta tabelinha com a força-tarefa não tem relação com a prática de hacking. O jornalista afirma que obteve o conteúdo de uma fonte anônima. Em mensagem direta a Moro, o jornalista sugeriu que o ministro da Justiça investigue tudo o que quiser. O Telegram, que foi o aplicativo de troca de mensagens supostamente utilizado por Moro, também disse que não houve invasão em seus servidores, embora o próprio Glenn Greenwald tenha confirmado que consegue acessar o Telegram de quem quiser. No caso que envolve o ministro da Justiça, o jornalista disse que não obteve dados pessoais sobre familiares, apenas o cloud do Telegram. A Força Aérea Brasileira realizou em Brasília buscas em um imóvel do 2º Sargento da Aeronáutica Manuel Silva Rodrigues. O militar foi preso no aeroporto da Espanha por transportar 39 quilos de cocaína em avião da comitiva presidencial. A diligência no apartamento do sargento foi autorizada pela Justiça Militar. O resultado da operação está sob sigilo e, por isso, a instituição não informou se algo foi apreendido. Manuel Silva Rodrigues tinha direito a um imóvel funcional na Asa Sul, no plano piloto.
O militar foi detido em 25 de junho, na cidade de Sevilha, ao desembarcar do avião da FAB. Ele fazia parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro à reunião da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. Além do inquérito policial militar aberto para investigar o suposto tráfico de drogas, a FAB também abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades no uso do imóvel funcional. A Força Aérea Brasileira também não deu detalhes sobre o processo. O presidente Jair Bolsonaro informou que o governo brasileiro pretende enviar uma equipe à Espanha para interrogar o sargento da Aeronáutica. O presidente Bolsonaro comentou o caso após uma reunião no Ministério da Defesa. A CPI de Brumadinho aprovou hoje o indiciamento de 14 pessoas envolvidas no rompimento da barragem da mineradora Vale. Os indiciados vão responder pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando o agente assume o risco de cometer o crime. O desastre ocorrido em janeiro deixou 246 mortos e 24 desaparecidos. A maior tragédia trabalhista da história do país. O rompimento da barragem na cidade de Brumadinho foi destaque em todo o mundo. Foi o segundo desastre ambiental de grandes proporções envolvendo uma barragem no estado de Minas Gerais. 24 corpos seguem soterrados no Mar de Lama. O caso foi investigado em uma CPI no Senado Federal. O relatório final indicou o indiciamento de 14 pessoas pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando o agente assumiu o risco de cometer o crime. O engenheiro Fábio Schwartzman, presidente da Vale na época da tragédia, encabeça a lista de indiciados. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Além das pessoas físicas, o relator também sugeriu o indiciamento das empresas Vale e Tuvisud, empresa que atestou a segurança da estrutura. Elas podem responder por destruição culposa de flora de preservação permanente e de Mata Atlântica, e poluição culposa que provoca mortandade de fauna e flora, com inviabilização de área para ocupação humana. Os elementos probatórios colhidos pela CPI apontam para um crime omissivo impróprio culposo do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tal imputação diz respeito a crimes em que é preciso que o agente, pessoa física, possua o dever de agir para evitar o resultado. A posição de garantidor se encontra diluída na estrutura e organização da empresa. Qualquer gestor, qualquer funcionário, conforme a diretoria da empresa, poderia ter dado início ao plano de emergência e todos eles dispunham de informação para interromper o curso causal que levaria à tragédia. Quantos depoimentos aqui deixaram claro, senador Cajuru, que se o comportamento tivesse sido diferente, essa tragédia poderia ter sido evitada. Nós não podemos mais permitir é que não haja responsabilização. O responsável tem que ter indicado e tem de pagar por esse crime. O crime ocorreu. Os mortos estão lá. As famílias, tudo muito lembrado, estão chorando. Os mortos e os que ficaram vivos, que perderam a sua vida completamente. É uma tragédia sem tamanho. Eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia, mofando na cadeia por causa deste crime. E veja a seguir, servidores de estados e municípios estão fora da reforma da Previdência. E ainda, pela primeira vez, líderes europeus têm o mesmo número de cargos entre homens e mulheres. O relatório final da reforma da Previdência foi apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A nova versão deixou de fora da proposta servidores de estados e municípios. A previsão é que o parecer seja votado amanhã. Mas antes, os parlamentares terão que analisar requerimentos da oposição que pedem o adiamento da votação.
A leitura do voto complementar do relator Samuel Moreira estava previsto para as 16h na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Mas o parecer de Moreira ainda dependia do resultado de uma reunião realizada mais cedo na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde o entra e sai de parlamentares durou a manhã inteira. Rodrigo Maia recebeu governadores do Nordeste, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e até deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que pressionavam por mudanças no relatório. Os deputados pretendiam apresentar um destaque para garantir tratamento diferenciado a policiais na reforma, mas houve um acordo entre lideranças para que nenhuma solicitação de mudança no texto fosse apresentada na comissão. A decisão mais esperada para hoje era sobre a inclusão ou não dos estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Rodrigo Maia defende essa inclusão, mas alguns governadores do Nordeste são contra. Participaram da reunião governadores do Ceará, Alagoas, Paraíba, Piauí, Goiás e Espírito Santo. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendeu a inclusão. A expectativa é de que a gente ache um caminho, para que estados e municípios possam, de fato, estar na Previdência que for aprovada, aquilo que for aprovado para os servidores públicos da União, possam ser aprovados para os servidores públicos dos estados e dos municípios. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, saiu antes do fim da reunião e já demonstrava que as negociações não prosperavam como desejado. Acredito que há espaço para mudar se os governadores trouxerem os votos, Então foi invertida a lógica, retirando-se então do texto e falando-se de um destaque para a reinclusão. Se os governadores conseguirem os votos, volta-se, mas é aquilo que eu tenho dito o tempo inteiro para o governo. É indiferente a presença, porque a conta nossa não levou em consideração a presença de estados e municípios. No começo da tarde, o relator Samuel Moreira admitiu que talvez a melhor opção seria incluir os entes federativos na discussão em plenário. Ainda tem uma expectativa, mas talvez o melhor procedimento que possa ocorrer é no plenário. O que não é ruim, acho que bem possível, talvez até mais fácil que na comissão. Apesar da declaração antecipada do relator Samuel Moreira, a sessão começou com algumas incógnitas. As principais eram sobre a inclusão de regras mais brandas para policiais, professores, mesmo que Moreira já tenha anunciado que não iria incluí-las. E também sobre a reinclusão de estados e municípios na proposta. Esse suspense durou horas. Primeiro, o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, analisou os requerimentos de adiamento da votação apresentados pela oposição. Não faz o menor sentido a gente já avançar na discussão e numa possível aprovação da reforma da Previdência, sendo que nós nem sequer sabemos o conteúdo dessa complementação de voto. Por isso, a nosso encaminhamento de voto é pela obstrução. É vergonhoso que isso esteja sendo discutido sob esse viés. Nós temos que deixar de conversa fiada, querer ganhar mais tempo. O Brasil não pode perder tempo. Por isso, nós, em nome da bancada do Podemos, encaminhamos não ao requerimento. Só depois a leitura pôde ser iniciada. O relator não incluiu a solicitação dos partidos e optou por deixar os entes federativos de fora da proposta. Os servidores que podem aposentar-se com idade e tempo de contribuição distintos da regra geral. Preservamos, contudo, com a inclusão do parágrafo 10º ao artigo 4º, a possibilidade de estados, Distrito Federal e municípios manterem tratamento diferenciado àqueles que deixaram de ser contemplados com aposentadoria especial em razão da nova redação atribuída ao parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Apenas para registrar aqui, em nome da presidência dessa comissão, toda a dedicação, todo o esforço do deputado Samuel Moreira, a capacidade de diálogo, a capacidade de buscar construir maiorias, a capacidade de ouvir deputados. Mesmo longe da comissão especial, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a reforma da Previdência no Ministério da Defesa. Ele disse que queria a leitura do voto complementar nesta terça-feira e que, para a inclusão dos estados e municípios no relatório, os governadores, em especial dos estados do Nordeste e de esquerda, têm que votar a favor.
Surto de sarampo nos 6 primeiros meses no estado de São Paulo já é 16 vezes maior que os casos registrados durante o ano passado inteiro. Os números indicam que há um surto no estado e que o total de casos é maior do que no ano passado, quando foram notificados 4. Dos 66 casos de sarampo entre janeiro e junho deste ano, 32 foram na capital paulista, 21 em Santos, no litoral, 4 em Guarulhos, na Grande São Paulo, 6 em Santo André, no ABC, 1 em Sorocaba, 1 em Jales e 1 em Osasco. O sarampo é uma doença altamente transmissível por contaminação direta de pessoa a pessoa e a vacina é a medida de prevenção mais eficaz, de acordo com profissionais de saúde. A tríplice viral recomendada contra sarampo também protege contra a rubéola e a cachumba. Entre os 32 casos registrados na capital, 8 vieram de fora do país e 24 estão em investigação para saber a origem. Devido ao surto, a Secretaria de Saúde da cidade iniciou na semana passada uma campanha local para imunizar jovens entre 15 e 29 anos, a maior faixa etária que pode ter deixado de tomar as 2 doses da vacina. A campanha vai até 12 de julho, mas a adesão do público-alvo à campanha está em apenas 0,2%. Neste ano, o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo por causa dos mais de 10 mil casos registrados em Manaus. Para que o vírus não volte a circular no estado, é preciso que a cobertura vacinal de sarampo estejam acima dos 95%. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que nenhum país está pronto para ratificar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. A afirmação foi feita após uma manifestação do governo francês. Segundo o ministro, cabe à Comissão Europeia esclarecer aos países membros, e inclusive à França, o que está dentro do acordo. 4 dias após a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que foi tratado como um fato histórico após 20 anos de negociações, o ministro francês do Meio Ambiente, François de Rugy, afirmou nesta terça-feira que o tratado só será ratificado se o Brasil respeitar os seus compromissos, especialmente em relação à luta contra o desmatamento da Amazônia. Mais cedo, a porta-voz do governo francês, Sibeth Daillet, declarou que a França não está pronta para ratificar o compromisso. Horas depois, quem se manifestou a respeito do assunto foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele declarou que o governo do presidente Jair Bolsonaro está comprometido com a redução do desmatamento no Brasil e com o cumprimento do Acordo de Paris, que estabelece medidas para a redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global. A Comissão, o Conselho, o Banco Central e a diplomacia europeias já têm novas lideranças. Pela primeira vez, os órgãos vão ser divididos igualmente entre homens e mulheres. Depois de 2 dias de debates, governantes europeus enfim chegaram a um acordo quanto aos principais postos da direção da União Europeia. O novo presidente do Conselho Europeu será o atual primeiro-ministro belga Charles Michel, que comanda seu país há 5 anos à frente de uma coalizão com nacionalistas flamencos. A ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, vai presidir a Comissão Europeia. Von der Leyen é ligada a Angela Merkel e tem boas conexões em Paris, mas seu histórico à frente da defesa alemã é controverso. A diplomacia europeia vai ser comandada por Josep Borrell, conhecido pelo discurso forte. Nos últimos meses, Borrell esteve envolvido ativamente na situação da Venezuela e criticou por diversas vezes a administração de Donald Trump. Já a presidência do Banco Central Europeu fica com Christine Lagarde, que já foi ministra das Finanças da França e chefiou o Fundo Monetário Internacional. Antes, ela já havia sido a primeira mulher a comandar uma grande empresa americana de advocacia, além de ter sido campeã de nado sincronizado. O presidente francês Emmanuel Macron comemorou a formação do gabinete. É mesmo um segundo ato que começa para a nossa Europa com uma nova equipe, muito renovada, rostos diferentes, um fôlego diferente a serviço da nova programação que definimos nas últimas semanas.
Os deputados europeus vão se pronunciar quanto à presidência do Parlamento Europeu nesta quarta-feira. Após elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às políticas do governo mexicano nas fronteiras, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, agradeceu as palavras do mandatário americano. As fronteiras sul e norte do país latino estão com segurança reforçada para evitar migrantes irregulares. O presidente do México, López Obrador, comemorou nesta terça-feira os elogios feitos por Donald Trump às medidas para reduzir a migração irregular. As ações do governo mexicano na fronteira dificultam a passagem de imigrantes e, por enquanto, afastam a ameaça de tarifas americanas sobre as exportações. Agradeço, inclusive, que o presidente Trump está se fazendo saber que estamos cumprindo com o compromisso e que não há ameaça de impostos. Na última segunda-feira, Trump afirmou em Washington que Obrador está fazendo um grande trabalho ao colocar milhares de agentes de segurança nas fronteiras norte e sul do México. A medida tem como objetivo reduzir o número de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos passando pelo território mexicano. Os americanos tinham ameaçado impor tarifas sobre as exportações do vizinho latino se o governo não reduzisse o fluxo migratório, principalmente de guatemaltecos, hondurenhos e salvadorenhos que buscam chegar ao país. E a seguir, o presidente Bolsonaro diz que presos devem ser obrigados a trabalhar. E ainda os perigos de balões e fogos de artifício nesta época do ano. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que é bem-vindo um projeto de lei que tramita no Senado e que obriga presos a ressarcirem o Estado pelas despesas da detenção. Para Bolsonaro, presos deveriam ser obrigados a trabalhar. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a sua opinião a respeito do projeto ao chegar para uma reunião no Ministério da Defesa. Ele disse que considera o projeto bem-vindo e apontou como um problema um trecho da Constituição que proíbe penas de trabalhos forçados. Bolsonaro destacou que muitos presos trabalham por livre e espontânea vontade, o que é abatido na pena final das contas. Segundo o presidente, o trabalho obrigatório deveria existir. O projeto do ex-senador Valdemir Moca, do Mato Grosso do Sul, altera a lei de execuções penais e deve passar pelo plenário do Senado e pela Câmara, antes de seguir para a sanção do presidente Bolsonaro. Pelo texto do projeto, os presos que não tiverem dinheiro para custear as despesas deverão trabalhar durante o cumprimento da pena e ter os valores descontados do salário. Os descontos não poderão ultrapassar 1/4 do que o preso recebe. O trabalho de presos já é previsto na legislação em vigor no país. O projeto ainda determina que presos que não pagarem pelas despesas deverão ser cobrados nos mesmos moldes das cobranças de dívida ativa da União. Se ao final do processo o preso for absolvido da pena, os valores pagos serão devolvidos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou hoje que a produção total de petróleo e gás natural do Brasil atingiu níveis recordes em maio. O volume total produzido em petróleo alcançou 2.731.000 barris por dia em maio, superando a marca anterior de 2.073.000 de barril por dia, atingida em dezembro de 2016. A produção de gás natural somou 118 milhões de metros cúbicos por dia, superando o recorde anterior de 117 milhões de metros cúbicos por dia em outubro de 2018. O volume representou uma alta de 5,4% na comparação anual e de 4,4% em comparação com o mês de abril deste ano. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,3% e encerrou o dia cotada a R$ 3,86 na venda. E a nação corintiana está em luto. Morreu hoje aos 82 anos Marlene Matheus, presidente do Corinthians de 1991 a 1993. Marlene também era viúva do ex-presidente do clube, Vicente Matheus, que morreu em 1997. Ela foi a única mulher a comandar o gigante paulista. A causa da morte ainda não foi informada. O Corinthians se despediu da Cartola em uma publicação nas redes sociais.
o Timão agradeceu pelo amor incondicional e pela gigantesca contribuição para a história do clube e destacou que Marlene foi uma das figuras mais importantes do Alvinegro. O velório vai acontecer no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, capital paulista. O enterro será no cemitério da Quarta Parada, às 16 horas. Na última sexta-feira, uma fogueira explodiu e feriu o prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, a mulher dele e também outras 3 pessoas. O acidente serve para mostrar o quão perigoso é acender fogueiras e soltar fogos de artifícios sem os devidos cuidados. As fogueiras são o símbolo das festas populares dessa época. Algumas são bem grandes e queimam a noite toda, mas... Alguns cuidados devem ser tomados antes de fazer uma fogueira. Tanto os materiais utilizados como a maneira de acender o fogo são cruciais para garantir a segurança e não estragar a diversão. Nós recomendamos que, em primeiro lugar, as fogueiras não seja de grande proporção. Seja uma fogueira mais mediana ou pequena. Em segundo lugar, não utilize combustíveis líquidos para iniciar o fogo nessa fogueira. O combustível ele gera uma nuvem de vapor inflamável, que por vezes quando você chega perto com a sua fonte de calor, ela dá aquela explosão que nós vimos recentemente. O tenente está falando do acidente com o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a mulher dele no fim de semana. A imagem é impressionante. Quando o prefeito acende a fogueira, acontece uma explosão. Outras 3 pessoas se queimaram. O casal teve queimaduras de 1º e 2º graus no rosto e nos braços e continua internado. Hoje já existem alguns dispositivos que você compra específico para o acendimento de fogueiras e churrasqueiras também. Então que tente fazer uso desses dispositivos, é muito mais seguro. Mantenha pessoas afastadas, principalmente crianças também. Não deixe perto uma pessoa somente para fazer esse acendimento. O que costuma dar um trabalhão para os bombeiros e ainda coloca todo mundo em risco são os balões. E tem muita gente que ainda insiste nesse erro. Soltar balão, fabricar balão, possuir qualquer parte do balão é crime ambiental previsto na lei de crimes ambientais. Então as pessoas têm que ter essa consciência que estão cometendo um crime no momento em que elas transportam, que elas soltam um balão. Só no ano passado foram 48 ocorrências de incêndio no estado de São Paulo. Nas 2 últimas semanas, 2 balões caíram em cima de fábricas e causaram muitos prejuízos. Recentemente, no Rio de Janeiro, um balão caiu e pegou fogo na varanda de um apartamento na Barra da Tijuca. Por sorte, ninguém se machucou. Além do crime ambiental, você responde também por colocar em risco a navegação aérea. Imagina um balão aí atrapalhando um avião que está indo para um pouso com muitas pessoas, pode causar um acidente gravíssimo. E além disso, quando esse balão cai, ele provoca o incêndio. É isso aí, soltar balão não tem nada de legal. O bom mesmo é se divertir com segurança. E a seguir, as liquidações do comércio para equilibrar as finanças. E ainda o eclipse solar que ocorreu no Chile e Argentina e atraiu milhares de turistas. As vendas fracas no varejo faz com que os empresários tenham um comportamento conservador e, por isso, muitos mantêm estoques baixos para não amargar prejuízos maiores. Promover grandes liquidações. Essa tem sido a estratégia de muitas lojas. O objetivo principal é acabar com os estoques para equilibrar as finanças. A gente teve uma crise, a gente passou por grandes crises e a gente acha que agora é o momento assim, do público ele está procurando preço. De acordo com o levantamento feito pela FEComércio, o índice de estoque registrou queda de 1,7% em junho, comparado ao mês anterior. 59,4% dos empresários disseram que estão com estoque adequado. 26,6% afirmaram que estão com excesso de estoque e 13,7% estão com estoque abaixo do ideal.
empresário está muito mais cauteloso. Se esperava um ritmo de venda muito mais acelerado no início do ano, o que não está acontecendo no momento. Há uma economia patinando, uma economia estável sem andar para frente. Mercadoria no estoque é sinônimo de prejuízo para o lojista. Quando os produtos não são vendidos, não há espaço físico para novas mercadorias, que também correm o risco de encalhar. O pior, também representam risco de descapitalização. Por isso, às vezes, o melhor é vender mais barato, como acontece na loja de sapato. Produto no estoque é prejuízo para vocês? Muito. Além de estar ocupando espaço de outros produtos novos que estão chegando, o cliente ele acaba não vendo o que está exposto. E essa necessidade de desovar os estoques pode se tornar uma boa oportunidade para os clientes. Especialistas afirmam que quem tem dinheiro deve aproveitar para conseguir bons descontos. Ele está vendo que o empresário está com dificuldade de vender, está fazendo promoção, liquidação. Então esse é o momento que o consumidor tem a condição de ir com dinheiro, barganhar o preço, barganhar alguma forma de pagamento diferente que ele consiga colocar no seu bolso. Então é um momento muito favorável ao consumidor, sim. A Luciana aproveitou a promoção. Ela levou 2 pares de sapatos. Cliente da loja há muito tempo, ela percebeu a diferença nos preços. As da liquidação, lógico, é melhor, né? Essas aqui compensam, ó. A Justiça Federal de Curitiba aceitou denúncia do Ministério Público contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Além de Beto Richa, viraram réus o irmão do ex-governador, José Richa Filho, que foi secretário de Infraestrutura e Logística, e outras 5 pessoas. Beto Richa vai responder por fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Esta é a 7ª vez que o ex-governador se torna réu em processos da Justiça Estadual e Federal. Ele já foi preso 3 vezes em menos de um ano. Segundo os procuradores da Lava Jato, pagamentos milionários foram feitos em favor de agentes públicos e privados no Paraná, em troca de um possível direcionamento do processo licitatório das obras na rodovia PR-323. A defesa do ex-governador afirma que o cliente não cometeu nenhuma irregularidade e que sempre esteve à disposição para prestar esclarecimentos. A NASA testou com sucesso na Flórida um sistema de interrupção de emergência do lançamento de sua cápsula Orion, projetada para levar astronautas americanos à Lua. O objetivo era verificar em condições quase reais a retirada dos astronautas, caso houvesse algum problema no foguete, pouco depois do lançamento que os levará à Lua. Esse sistema de emergência é o equivalente americano do que foi usado em outubro passado para trazer de volta à Terra um astronauta da Rússia e outro dos Estados Unidos. Pouco antes da decolagem, no Cazaquistão, houve um problema na nave Soyuz. Para o teste, a Agência Espacial Americana lançou uma cápsula Orion sem tripulação, impulsionada por um mini-foguete. A uma altitude de 9.500 metros, uma torre propulsada situada acima do módulo da tripulação pegou fogo nos motores para separar rapidamente a cápsula Orion do foguete. Em apenas 15 segundos, o módulo ganhou mais de 3 quilômetros de altitude. Nesse momento, a torre orientou a cápsula para preparar a descida e sua posterior separação. Em condições reais, teriam sido acionados os paraquedas que ajudariam a cápsula com a tripulação a cair no Atlântico. A agência americana pretende voltar a enviar astronautas para a Lua em 2024. E hoje teve show no céu dos países vizinhos, né? Dos nossos países irmãos. O eclipse solar que ocorreu no Chile e na Argentina atingiu a fase total às 17 horas e 39 minutos. E aqui no Brasil, o fenômeno também pode ser visto em 14 das 27 capitais. Me fala em Argentina, não. A Argentina já foi. Já deu. Mas deu show pelo menos no céu hoje. Porque no campo o Brasil foi melhor, graças a Deus. E foram 2 minutos e 36 segundos de total escuridão numa faixa de 150 quilômetros entre os dois países. Milhares de pessoas viajaram para o Chile e a Argentina para assistir ao eclipse solar total. Motivo? Um fenômeno assim só é visível a partir de um mesmo lugar a cada 375 anos, em média. O último, em 21 de agosto de 2017, cruzou diagonalmente a América do Norte. E o próximo está previsto para ocorrer também na América do Sul, em 14 de dezembro de 2020. Esses turistas juntaram num mesmo grupo nos Andes chilenos mentes brilhantes do mundo da astronomia
e a alta tecnologia em telescópios. O Observatório de La Silla, em Coquimbo, abrigou ainda cientistas nacionais e estrangeiros que se prepararam para observar o eclipse. Observatórios ao redor do mundo também forneceram equipamentos especializados às suas equipes para capturar e investigar o fenômeno. O momento mais esperado foi justamente quando aconteceu a coroa solar, isto é, quando a Lua bloqueou o Sol, expulsando a luz branca da atmosfera solar externa. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz.